Tudo começa numa fábrica de reprocessamento de combustível nuclear. Um carro da polícia está indo para lá, mas ninguém da fábrica sabe nada sobre isso, nem os guardas. Na verdade, se trata de um plano muito bem executado para roubar algo de dentro da fábrica. Não era só aquele veículo suspeito da polícia que fazia parte do plano, também tinha gente infiltrada na fábrica. Os dois conseguem sair de lá com algo muito perigoso. Se aqui a gente tem 2 caras numa moto, o Japão parece ter 2 caras numa moto esqui. 6 meses depois, em Tóquio, 2 jovens conversam. O de óculos é 9 e o outro é 12. 9 diz para 12 se comportar como um estudante normal e tentar não chamar atenção. Mas um pouco depois, ele presencia uma cena de bullying, onde algumas garotas fariam outra pular na piscina com seu uniforme da escola. Ele diz que está um baita calor e ele mesmo pula. A garota bullyingada percebe o sorriso de 12 quente como o sol e os olhos de 9 frios como gelo. Os dois foram transferidos para a escola e 12 vai parar na mesma sala da menina de antes. O nome dela é Lisa. Em um escritório, 2 homens veem um vídeo de jovens com máscaras estilo Power Rangers dizendo que amanhã grandes faíscas irão voar. 9 parece bem popular com as moças, mas diz para elas que não tem celular. Ele se encontra com 12 e diz que ele está chamando muita atenção. De longe, 12 percebe Lisa indo para o banheiro com seu almoço, e 9 diz para ele não se meter nisso. Lisa parece bem afetada com algo. Ela foi jogar seu almoço fora. À noite, 9 teve um sonho estranho que pelo jeito é recorrente. 12 até comenta que Lisa tem os mesmos olhos das crianças do instituto, e 9 diz que as crianças de lá eram fracas, por isso se foram. Eles também eram fracos, por isso não conseguiram salvá-las, mas agora são diferentes. Os 2 jovens estão colocando algum plano em prática, e Lisa está por lá também. Ela ainda parece muito afetada com algo, não para de receber mensagens da mãe e pensa que queria que todo mundo desaparecesse. A energia do prédio cai e os 2 jovens continuam com seu plano. Eles vão colocando vários bichinhos de pelúcia espalhados por todo lugar. Lisa vê 12 por ali, e ele diz para ela segurar um dos bichinhos e não soltar até que ele diga que pode. Os homens olham o vídeo de antes. A energia volta. 12 diz que só teve um contratempo. Ele encontrou Lisa. 9 ativa algo e vemos que as pelúcias são uma espécie de bomba. Eles chamam a pelúcia de Kururin e 12 diz para 9 que Lisa tem um. Então eles podem decidir o que fazer com ela. 9 diz que ela não é um deles e pergunta se 12 está tentando fazer ele reviver aquele dia. 12 diz que sabe que não, mas quem sabe assim, o 9 para de ter medo daquele sonho. Eles ligam para ela e 9 diz que ela tem 2 opções, deixar de viver ou se tornar cúmplice. Ela diz que não quer deixar de viver, e 12 já começa a correr, enquanto 9 passa instruções para ela seguir. Ele diz exatamente quantos passos ela tem que dar para que lado e onde deixar o Kururin. Ela segue tudo e quando chega numa abertura, 12 está lá embaixo de moto esperando. A única escolha que ela tem é saltar, e com muito nervosismo é isso que ela faz. Antes do prédio todo começar a desabar. 9 tira uma foto do estrago e 12 chega com Lisa. Ele diz que ela escolheu ser cúmplice e não pode mais voltar atrás. Vemos pelo noticiário que a polícia já descobriu que foi algo que fizeram e não uma explosão aleatória. Também descobrimos que Lisa não tem a melhor das relações com sua mãe, que parece paranoica porque o pai de Lisa a deixou e ela pensa que Lisa também vai deixar. Vários investigadores se reúnem e passam a informação que houveram algumas pessoas com ferimentos leves, nada grave. E também que suspeitos colocaram um vídeo na internet, mas não conseguem rastreá-los pela forma como foi feito. O especialista em bombas diz que não podem ter sido bombas normais. O prédio suportaria isso. Quem fez usou materiais que não são difíceis de conseguir, mas é extremamente inteligente, porque conseguiu prever que primeiro com fogo fariam acionar o sistema de água de emergência e com isso se iniciariam explosões de forma que os pilares do prédio não aguentariam o peso. Tem algo que ele não entendeu. Também havia uma bomba de TNT que claramente não precisava estar ali para destruir o prédio. Então tentaram reconstruir a bomba e viram as letras VON, que parecem ter sido escritas por quem fez a bomba. Alguns agentes conversam sobre isso poder se tornar um grande problema e trazer pânico aos cidadãos se estiver conectado com outro incidente. Lisa vê que 12 não está na escola. Ele está em algum lugar conversando com 9. Ele pergunta por que 9 chamou ela de cúmplice, e ele responde que queria evitar que ela contasse algo. Os dois tiram pedra, papel, tesoura, e 9 fica com o trabalho de fazer a próxima entrega. Como ele diz que veio entregar macarrão, deixam ele entrar no prédio facilmente. Ele anda por lá deixando coisas que parecem ser câmeras por alguns lugares, e deixa a suposta entrega num canto.
Os homens de antes deveriam ser detetives que foram movidos para a seção de arquivo morto, já que sabem que a primeira divisão pode estar em apuros. Um deles diz que encontrou um novo vídeo daqueles que se chamam de Esfinge. O vídeo diz que eles têm uma charada para a polícia e também que existe outra bomba. A charada é: o que anda primeiro em 2 pernas, depois 4 e por fim 3. Se descobrirem, a próxima bomba é deles. A visão dos investigadores ainda não é clara. Alguns acham que os jovens são os mentores, outros que eles são apenas porta-vozes. O diretor Kurahashi chega e diz que os suspeitos se chamam de Esfinge, um monstro que aparece no conto de Édipo. Em resumo, Édipo foi abandonado pelo pai após o pai receber uma profecia que seu filho tiraria sua vida. Mas Édipo sobreviveu e depois de uma sequência de eventos estranhos, ele realmente eliminou o pai, mas sem saber que era seu pai. Ele também casou com a mulher do rei, mas sem saber que ela era sua mãe. Sem suportar tudo o que fez, depois de descobrir a verdade, Édipo acabou com a própria visão. 12 encontra Lisa por aí, e ela pergunta se ele a está vigiando. Ele faz uma pegadinha com ela colocando chá verde, Coca-Cola e Mentos, e depois corre deixando ela com o copo vazando tudo. Kurahashi continua a falar sobre a Esfinge, monstro encontrado por Édipo que fazia charadas. Para ele, a charada foi: o que primeiro fica em 4 pernas, depois em 2 e por fim em 3. E a resposta era o homem. Mas a charada dos jovens foi primeiro 2, depois 4, depois 3. Eles pensam que pode ser um endereço como Rua 4, Prédio 2, 3... e que tem a ver com homem, muita gente. Pesquisando encontram o equivalente a uma unidade de pesquisa de DNA e mandam várias viaturas para o local. 9 já tem visão de tudo isso e algumas câmeras. Shibazaki, um dos detetives do arquivo, liga para o diretor e diz que sabe a resposta da charada. Existe outra versão de Édipo, e fala igual os jovens disseram, primeiro 2, depois 4, depois 3. Com a progressão sendo 2, 4, 3, a resposta não pode ser homem. A resposta era o próprio Édipo. Começou em 2 pernas como um homem, depois fez coisas consideradas bestiais e foi para 4 como uma fera e por fim ficou cego precisando de uma bengala, então 3. Lisa alcança 12 e ele diz que ela é uma cúmplice, mas não é uma deles. Shibazaki continua: se a charada era para a polícia, provavelmente a bomba era para a própria polícia. A sequência é mesmo de um endereço, mas da delegacia de outra cidade. 12 ameaça a Lisa caso ela faça qualquer movimento em falso, e nesse instante, outra bomba explode. A notícia chega para o diretor e também para Shibazaki, e o diretor decide compartilhar algo ultra secreto com ele. 6 meses atrás, plutônio foi roubado, e no local deixaram as mesmas letras que na bomba de agora. Eles devem ser sérios sobre enfrentar o país. O diretor quer Shibazaki de volta. 9 fala sozinho: venha logo, estou te esperando. Shibazaki de repente vai ser chefe de um pessoal. Ele era famoso na primeira divisão, conhecido até como Lâmina Shibazaki. Ele aparece por lá e um homem chamado Hamura está meio revoltado com a situação, até sai da sala. 9 acha que pela quantidade de forças policiais diferentes, já podem saber o que eles querem. Vão saber a verdade no próximo ataque. A polícia tem câmeras de segurança da delegacia e vê o culpado ter entrado lá tão calmamente como um desafio à polícia. O diretor Kurahashi conta para Shibazaki que um dos culpados pelo roubo de plutônio é alguém que trabalhava há poucos meses no local e nem existe. Usava uma identidade falsa. A foto oficial dele foi misteriosamente apagada dos arquivos. Agora só tem um retrato falado. Shibazaki comenta em como ele parece só uma criança. A cidade que o detetive vivia, Hiroshima, era cheia de idosos e ele passava muito tempo com sua avó. No verão, nenhum idoso gostava de sair, pelo extremo calor, então a cidade ficava terrivelmente silenciosa. O pequeno Shibazaki odiava o verão. Kurahashi pergunta se é por isso que alguém da segunda geração de uma vítima de bomba atômica aceitou este caso, por não gostar de brincarem com coisas assim. E ele responde que não sabe, mas está incomodado. Estão interrogando um cara e Shibazaki chega e resolve rapidinho. O cara confessa que foi pago para cortar a energia no dia da bomba. A transferência do dinheiro foi de uma conta falsa e tem algo estranho. Por que alguém tão bem preparado a ponto de saber onde cortar a energia para causar um apagão na cidade deixaria para trás um e-mail que pode ser rastreado? Também tem as câmeras próximas daquela delegacia, parece que deixam evidências intencionalmente. Surge mais um vídeo da Esfinge. Até amanhã, às 10 da manhã, a polícia tem que descobrir qual é o prédio próximo à casa do deus que resolveu a charada. Shibazaki pensa que por Esfinge 2 bater palmas como em oração, casa do deus deve ser algum templo.
Começam a pensar quem Édipo seria se fosse um deus japonês. Também mencionaram no vídeo mancar de tanto andar, e o nome de Édipo significa pé inchado, porque na história o pai dele coloca um prego em seu calcanhar para não escapar dos animais. A polícia não tem muito tempo. Por enquanto, o plano é verificar todos os templos da cidade. Lisa parece bem preocupada por ter se envolvido com aqueles dois. Shibazaki está passando um tempo no sofá do arquivo. Diz que lá é bom para pensar. Seu parceiro, Mukasa, está jogando um jogo online e consegue derrotar um poderoso dragão verde. Shibazaki faz uma associação a um ancestral da mãe de Édipo e tem uma ideia com isso. Lisa está arrumando uma mala, como se fosse mesmo fugir de casa. A porta faz um barulho e sua mãe acorda. Com isso, ela sai correndo. O plano de Shibazaki parece ser provocar os criminosos, mas quem será responsabilizado é o diretor se algo acontecer. 9 tem lembranças do instituto, onde diziam para as crianças que para elas que foram abandonadas não existia algo como amor, deveriam esquecer disso. 12 aparece perguntando se 9 está bem, e não é para mentir. Ele diz para 12 não mentir também, se encontrou com Lisa novamente. Ele responde para 9 ficar tranquilo, não vai se envolver muito, senão será mais doloroso no futuro. Começa uma transmissão da polícia, é Shibazaki para Esfinge 1 e 2. Ele conseguiu fazer a ligação entre a história de Édipo e a mitologia japonesa e chegou num deus dragão. Com isso ele chegou a um templo e também ao prédio que fica próximo dele. A charada foi respondida e a bomba foi desarmada com sucesso. Antes de cortarem a transmissão, Shibazaki ameaça a Esfinge, dizendo que o que eles têm não é um brinquedo e ele não vai perdoá-los. Os dois jovens já pensam que a polícia fez a conexão com o roubo de plutônio. Hamura pergunta para o diretor Kurahashi o que aconteceu com Shibazaki e descobrimos que ele foi desligado porque não aceitava as circunstâncias em que um secretário de alto escalão perdeu a vida. Ele achava que o secretário fazia parte de uma grande conspiração e investigou por conta própria, até que mandaram ele para o arquivo morto. Em mais uma reunião da polícia, descobriram de onde foi comprado o material para fazer a última bomba. Os culpados fazem tudo de forma que não deixem pistas, usam cartões falsos, pagam em moeda que não é possível detectar, está difícil para a polícia. Parece que quanto mais procuram evidências, mais longe ficam dos culpados. Shibazaki foi a uma cidade com um retrato falado de antes procurar por alguém que tenha visto o jovem. Ele encontra um homem que não sabe dizer muita coisa, mas diz que o rapaz ficou quieto assim que ele perguntou sobre seu pai, parece que era um assunto delicado. Enquanto Shibazaki tenta fazer conexões de tudo em sua mente, os dois jovens estão tentando invadir os arquivos do departamento de polícia. Lisa está sozinha por aí. Shibazaki conta para Kurahashi que não descobriu muita coisa. As pessoas mal se lembram do jovem, parece até um fantasma. Mesmo assim, ele foi até a cidade porque se apaga rastros, mas não memórias. E também, ele queria sentir tudo o que os jovens sentiram estando lá. 12 sai para comprar algo e 9 conseguiu algum acesso que queria. Shibazaki fala com seu antigo parceiro sobre música de uma terra gelada. Foi isso que disseram que o jovem ouvia. Uma nova charada da Esfinge. No lugar onde o rei resolveu a charada, recebeu uma profecia assustadora. O nome de quem você gravaria em sua entrada? Estarão esperando no destino final do rei e os que forem devem usar letras e não bronze. A polícia sabe que o destino final de Édipo era o submundo e suas filhas o guiaram pelas escadarias de bronze, mas devem usar letras e não bronze, então seria uma escadaria de letras. É o final da seção de comentários do vídeo, lá tem um link. O link mostra um tempo para explodir a bomba. Édipo recebeu a profecia em Delfos e na entrada haviam máximas. Shibazaki pensa que se colocarem o nome da pessoa a qual as máximas se referem como senha no site, a bomba para. É a primeira vez que fazem exigências. Ele pensa nisso como uma resposta ao que ele disse na transmissão. Agora querem que ele brinque com eles. Lisa continua sozinha, mas 12 tem um rastreador. Ele até avisa 9 que parece que ela fugiu de casa e seria um problema se ela fosse pega e falasse deles. A polícia faz conexões entre várias câmeras onde um dos criminosos foi visto e acredita que eles cometerão um erro revelando a localização do esconderijo. Shibazaki ainda quer resolver a charada, já que desta vez disseram que era necessário para deter a bomba. Hamura fica nervoso com ele, dizendo que para ele tudo também é apenas um jogo. 12 encontra Lisa e diz que ela deveria voltar para casa. Ela fica triste e diz que não tem um lugar para onde voltar. A polícia está movimentando muitos homens para onde eles pensam ser o esconderijo. Lisa é parada por alguns policiais, mas 12 aparece para tirá-la dali.
A polícia invade o prédio e Shibazaki descobre que a senha é seu próprio nome, mas a contagem do site não para. 9 sabia que os policiais estavam invadindo e considerou aquilo uma trapaça. Eles tinham falado no vídeo que não era para trapacear, então a bomba explode. Desta vez, a bomba é liberar na internet todos os relatórios oficiais da polícia sobre a investigação, mostrando que conseguiram invadir o sistema. 12 e Lisa continuam a fuga de moto, e em meio a tudo aquilo, ela parece sentir alguma liberdade. Pergunta se 12 pretende destruir o mundo todo, e ele começa a rir muito. Ela também ri, e pensa há quanto tempo não ria daquele jeito. 9 diz que não, eles não podem confiar nela. Enquanto os dois conversam sobre a situação, ela desmaia. Parece que vão ter sim que cuidar dela. Os dois ainda conversam sobre Lisa. 9 teme que não podem confiar nela, mas 12 diz que ela disse que não tinha um lugar para voltar, um lugar para chamar de lar. Queria fugir deste mundo. 9 lembra ele que nada além de infortúnio espera alguém que se envolva com eles. Vários celulares começam a tocar e 12 diz que ela teve sorte. Se mexesse em um específico, ia tudo pelos ares. Parece que foi assustador demais para ela ouvir isso. Depois de tomar banho, Lisa ouve 9 dizer para 12 que depois da poeira baixar ela vai ter que sair. Mais uma reunião da polícia, agora dizendo que não podem ter mais falhas e vão aumentar muito o pessoal. Os jovens trocam extintores no metrô. Chega alguém de fora na polícia. Quando os jovens voltam para casa, fumaça por todos os lados. Era Lisa fazendo comida, mas do jeito que fez não dá para comer. Ela queria mostrar ser útil, mas não funcionou. 12 diz que ela está doente ainda, é melhor ir deitar. Ele tem uma lembrança e diz para 9 que até comida ruim tem valor. Lá naquele lugar, comer era só uma tarefa, não lembra nem do gosto. Mais uma charada da Esfinge, perguntando onde aconteceu o castigo de FEZ 5889, um anjo que plantou uma videira. A polícia só tem até as 8 da noite do mesmo dia. Shibazaki corre para perguntar para Mukasa se as letras e números lembram ele de algo. É o sistema que a própria polícia usa no arquivo. Parece que facilitaram para a polícia. O caso era sobre um castigo que aplicaram em alunos, fazendo eles correrem no sol. Em um certo apocalipse, um anjo plantou uma videira e despertou a fúria de Deus. Ele era a serpente vermelha e teve que correr à força. Mesma coisa com os alunos. Logo eles pensam em algo comprido como uma cobra que corre. Seria um trem. Mas o que seria um trem vermelho na cidade? Tem a linha vermelha do metrô. Shibazaki diz que não é coincidência. Eles não estão agindo aleatoriamente. 12 diz que a charada foi fácil demais, mas 9 diz que foi intencional. Ele acha que Shibazaki já deve ter descoberto a conexão entre os locais dos atentados, e com isso deve entender o que eles querem. Shibazaki conecta grandes chefes do governo que ficavam próximos dos atentados. Todos eles participam de um seminário da Academia da Paz Nascente, uma fundação sem fins lucrativos que foi criada para promover interação entre governo e povo. Ele pensa que o alvo pode ser a organização. Não acontece nada, nem relato de que removeram a bomba. 12 se preocupa dizendo que se não desarmarem, vão acabar com muitas pessoas. 9 diz que em último caso eles usam um celular para desativá-la. Mas tem algo estranho, ninguém tem sinal no celular. Nenhuma das operadoras. Alguém está criando interferência propositalmente para acontecer algo assim. Kurahashi diz que receberam ordens superiores e devem deixar a SWAT cuidar de tudo. Agora é uma missão contra o tempo para 9 localizar o trem e 12 conseguir recuperar a bomba. Eles têm apenas 50 minutos, não querem que exploda todo o trem. 9 pensa que alguém da polícia quer deixar a bomba explodir para atrapalhar eles. É como se alguém soubesse que 9 invadiria o sistema para procurar pelo trem e enchesse de pistas falsas. Agora nem ele sabe exatamente onde está a bomba. Tem alguém invadindo o sistema do próprio 9 e ele tem uma lembrança de algo como um jogo de esconde-esconde e pensa que não é possível que seja ela. Shibazaki pensa que estão investigando a própria polícia e chama Hamura para vir junto. 9 vê que o trem está mais próximo dele do que de 12 e sai correndo para tentar fazer algo ele mesmo. Quando chega na estação, ele joga uma bomba de fumaça e grita para todos fugirem porque tem uma bomba no trem. O caos se instaura e ainda tinha uma mulher dormindo lá dentro que ele tenta salvar. A bomba realmente explode e Shibazaki exige que Kurahashi dê explicações. Ele diz que também achava que tirariam a bomba. 9 acorda. Ele conseguiu salvar a mulher. Ele e 12 recebem a mesma mensagem que diz: "Encontrei vocês." E assim eles têm certeza que é a 5. 5 está se divertindo muito, pensando ser a única que pode pegar o 9. Em mais uma reunião da polícia, dizem que houveram 72 feridos e nenhuma casualidade.
o diretor Kurahashi anuncia no fim da reunião que irão receber ajuda do governo americano, diretamente do FBI, e os pedidos deles têm prioridade máxima. 9 acorda de um pesadelo e diz que naquele dia, se 5 quisesse fugir, teria conseguido. Ela só quer continuar o jogo daquela época. Lisa pergunta se há algo que ela possa fazer e 9 diz que não. Ela não consegue lidar com o que eles estão fazendo. Kurahashi conta que conheceu os agentes do FBI e que eles disseram que sabem que os culpados pelos atentados são os mesmos do incidente de combustível nuclear. Também disseram que tem provas e, pela forma como tudo foi falado, parece que eles assumirão tudo, já que os Estados Unidos têm interesse no que está acontecendo. Shibazaki se preocupa com os métodos do FBI. Podem provocar demais quem provavelmente tem poder para fazer uma bomba nuclear. Em uma conversa, 12 diz para Lisa que a voz dela é amarelo pálido. Ele tem sinestesia e enxerga cores nos sons. Também diz que 9 é meio cruel, mas não odeia ela de verdade. Ela não precisa dizer coisas sobre ir embora. Chega uma mensagem como se fosse da Esfinge, mas não foram os rapazes que fizeram. Deve ser obra das 5. Depois de decifrada, são coordenadas de um aeroporto, que é mesmo um dos alvos deles. Ela também manda uma mensagem com as letras VON, faz mesmo parecer que são os dois. 9 pensa ser uma mensagem dela dizendo que já viu através de tudo. Clarence, o agente do FBI, fala com o responsável no aeroporto que é algo super secreto, até da polícia. Depois pergunta para 5 se os culpados virão, mesmo sabendo que é uma armadilha, e ela diz que sim, eles virão para vê-la. Os dois jovens discutem sobre ser uma armadilha bem esperta, já que se forem deter a bomba serão pegos, e se ignorarem ela, serão considerados como aqueles que detonaram outra bomba, mas desta vez com muitas vidas em risco. Shibazaki começa a pensar se a mensagem veio mesmo da Esfinge. Esta parece simples demais. Não tem nada oculto. Era só uma cifra de César. Chegam ordens que todos devem permanecer onde estão. São ordens diretas vindas de cima. Shibazaki se levanta e diz que vai comer alguma coisa. É bem complicado irem ao aeroporto que tem mais de 1.500 câmeras e com certeza a 5 está monitorando. Eles precisam de um rosto desconhecido. Hamura vem se encontrar com Shibazaki e parece que alguns outros da polícia também querem colaborar. 9 não queria que Lisa fosse, mas ela diz que quer ser uma deles e vai se esforçar. Decidem então que vão separados. Ela vai de trem. Os jovens chegam até o aeroporto e entram facilmente. 5 está mesmo monitorando todas as câmeras o tempo todo e da melhor forma que pode. Lisa também já chegou. 5 localiza os dois na câmera e mostra para eles que quer jogar um jogo de xadrez, como antigamente, mas o aeroporto é o tabuleiro. 9 pensa nas jogadas e se movimenta como se fosse uma peça no tabuleiro. 12 também se move e o jogo começa. Se você está assistindo no futuro, já clica aí do lado para assistir o próximo episódio, mas se você está assistindo no dia do lançamento, clica no outro botão para se inscrever e não perder os próximos.